patrocinado por Instituto Médio Politécnico São João e Eden Colchões Imobília. Apoio Escola de Culinária Asma. Hello! Mais uma edição do podcast Encontro Maternidade e desta vez com quem o meu encontro foi marcado. Quem está aqui? Antes de nada, subscrevam-se aí no YouTube Nilza Majaca e fiquem atentos porque cada edição é mais especial do que a outra. Pode também enviar-nos as suas histórias para o contacto 846015858 ou WhatsApp e nós vamos partilhar as mesmas aqui no podcast Encontro Maternidade. O meu encontro, desta vez, é com uma mulher muito especial. Ela sabe que eu gosto dela e também admiro muito o profissionalismo dela. Chama-se Neima Nassimo Chutumia. Vocês sabiam que ela é chutumia? Ela vai explicar bem depois também. Ela é mãe de 2 filhos. Na verdade, ela vai explicar-me bem. Não são 2, não. Ela disse-me que tem mais. Sabiam disso também? A Neima tem muitos segredos mesmo ligados à maternidade. Eu conheço o Kione e a Mel. Os 2 que fazem muito sucesso aí na internet e eu acho que vocês também conhecem. No entanto, ela é apresentadora de entretenimento, de televisão, não é? Eu disse, és apresentadora. Ela, não, eu acho que eu sou a dona do entretenimento. Tipo, eu não estou muito para apresentar. Ela vai te explicar também. Gente, ela tem muito que explicar. Só sei que estudou administração pública e é uma mulher super inteligente. Bem-vinda, mãe Neima. Obrigada. Uau, que apresentação top. É muito bom quando um comunicólogo, que é o teu caso, né, faz este estudo básico sobre nós e dá a conhecer à audiência, ao público, exatamente aquilo que nós somos. Claro que eu vou sim explicar tudo o que tu disseste. Olá, qual é a câmera? Tenho ali, tenho muitas câmeras, estou baralhada, gente. Este podcast é muito chique. Então, olá a todos que estão aí do outro lado a acompanhar. E mais uma vez estou grata, espero que tenhamos aqui uma jornada top de conversa. Com certeza vamos ter. Neima, obrigado uma vez mais por teres aceito o convite. Primeiro porque eu sei que vais abrilhantar o meu podcast. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira e não tenho problemas em enaltecer quem merece. Graças a Deus, eu sei que vais trazer brilho para o nosso podcast, porque primeiro tens muitos fãs que gostam do teu trabalho e vão querer conhecer o teu outro lado. Então, muito obrigada. E podes contar sempre comigo. Obrigada. Para qualquer entrevista que eu estou lá. É importante dizer também ao pessoal que está aí a acompanhar, aqui da internet, não é? Que eu conheço a Nilza há muitos anos e normalmente eu, para participar de uma entrevista, observo alguns itens, não é, que são necessários. Primeiro aqui, o que me chamou a atenção já foi o profissionalismo desta mulher, mas acima de tudo o que eu conheço dela. Conheço há muito tempo, então para ela foi bem simples. Ligou para mim, Neima, vens? Tá bom, ok, eu vou. Nem não posso dizer. A gente se cruzava muito nos backstage, sim, não é? Quando eu era manager do meu marido. Exatamente. Há muitos anos atrás, acho que tinha só um bebê naquela altura. Sim. Era mãe de um. No Cine África, na Sim, altura. eu já era mãe de um. E então cruzávamos muito naquela altura. E era uma época que eu estava num desafio de aprender um ofício, tendo um bebê e me jogando para o mundo. Muito interessante. E por isso mesmo tenho um carinho muito grande também por ti. E estou aqui, vamos lá. Muito estou obrigada. Curiosa para começar já a Neima, ouvir tudo que tens para me perguntar. Fala-me da tua primeira gestação. Quando descobriu que ia ser mãe, será que estava preparada? Foi um bebê programado? Eu sei que é o Kione. Kione. O meu filho tem hoje 12 anos. Ele diz que já não é uma criança, é adolescente. E, bem, tenho um menino adolescente que foi programado. E em 2012, então, ele nasceu. Eu tinha 21 anos. Okay. E, ou seja, fiz o bebê com 20, não é? E tive-o com 21. Programamos 2 jovens com muita vontade de ser pais. Já tínhamos um relacionamento de 3 anos. Exato. Mas mais do que 2 jovens com muita vontade de ser pais, como eu já vivia na casa dos meus sogros, vivia na sograria, não é, como se diz, a minha sogra muitas vezes manifestava a vontade de ter um neto em casa. Exato. Falava muito disso, falava de bebés, constantemente. Então quando tivermos os nossos netinhos, quando não sei o quê, e nós também tínhamos essa vontade. Sim. Apesar de novos, apesar de não termos ainda não termos iniciado naquela altura
uma trajetória profissional consistente. Mesmo assim, a gente arriscou. Estávamos na casa do papai e mamãe dele. Sim. E a minha sogra deu as costas todas disponíveis para nós e disse, olha, se vocês fizerem, nós vamos ajudar-vos aqui. Vocês estão aqui em casa ainda. Então, aquilo deu-me um conforto, Exato, né? Sim. E lá foi. Começamos a tentativa. E eu achava que, olha, isto deve ser bem simples, né? A pessoa só decide e faz. Não. É mesmo Deus que decide. Não somos nós. É mesmo Deus. Foi difícil. Foram uns 7 meses. Para a minha idade, eu achei muito. Eu tinha... Era muito novinha. E lá íamos esperando todos os meses. Não foi desta. Não foi desta. E atenção que o médico diz que depois de 1 ano já pode haver um problema. Isso, já pode haver um problema. Então eu estava tipo, daqui a pouco eu já tenho um problema. Enfim. Mas lá veio o resultado positivo, eu ainda me lembro muito bem. Eu estava super ansiosa. Naquele mês especificamente, eu apercebi-me que algo diferente estava a acontecer comigo. Comigo, o primeiro sinal foi o peito dolorido. Eu estava a sentir-me mal, já sentia enjoos muito cedo. E um dia eu acordo, nem sequer consegui tomar o pequeno almoço. Eu disse, não, eu acho que hoje é melhor eu fazer o teste. Falhou ontem, devia ter vindo, não veio. Então, hoje eu vou fazer o teste. Fui fazer o teste. Falhou um dia. Fui à farmácia, comprei 2 testes. Tipo, não, se não der certo neste, dá no outro. Comprei 2 testes e fiz. Fiz o teste e deu positivo. Fiquei muito emocionada, lembro-me, muito feliz. Contei ao meu marido, de forma bem natural, não tão criativa como se faz hoje em dia, né? De pegar sapatinho, pôr na caixinha. Não teve nada disso. Foi tipo, amor, olha, estou grávida. Felicidade em casa. Mas claro, depois disso, os medos, né? Os medos vieram. E a gestação foi tranquila até os 3 meses. Tranquila, entre aspas. Tive todos aqueles sintomas. Enjoos demais. Os desejos e etc. Desejos muito particulares que eu tinha, que eu quero aqui partilhar. É que eu comia salada com badia de manhã todos os dias, com pão e chá. E hoje em dia o meu filho gosta muito de badia também. Sério? Muito. Ele pega da mesada dele, tira umas moedinhas. Mãe, posso comprar badia? Eu fico tipo, oh, meu Ele já tem mesada com 12 anos? Já tem mesada, mas mesada, vamos dizer assim. Já explico também em algum momento como é que é este processo da educação financeira das crianças. Exato. E pronto, aí esses eram os desejos. E depois, no 4º mês, na consulta pré-natal, porque eu comecei a fazer as consultas desde o 1º mês, com o médico de confiança, de família, Dr. Pedro Noda, um beijinho para ele, que sempre me acompanhou a minha mãe. Então existia muita confiança. Com certeza. Isso também eu achei um ponto muito importante no meu processo de maternidade. Sempre contou com a rede de apoio. Seu esposo, seus sogros, sua família, sempre estiveram lá o tempo todo. Sempre estiveram lá o tempo todo. Muito importante. E a Mel, quando é que vem? A Mel vem num momento bem diferente para nós, como casal. Sim. O Kione trouxe-nos uma espécie de maturidade, não é? Ou seja, tivemos que crescer, mas a Mel foi muito mais desafiadora. Achávamos que tínhamos crescido tudo, não tínhamos. Estávamos casados já vivíamos na nossa casa, com um filho e uma babá que dormia. Foi presente de casamento, Mel? Isso, foi presente de casamento mesmo. Isso, bebê do casamento, foi ela. E, bem, nós não tínhamos planos de fazer mais um bebê. Isto é uma coisa que eu partilho também com a minha filha. Ela não se chateia com isto, porque ela sabe que sempre a quisemos ter, mas não estávamos à espera de tê-la naquele ano. Ainda não fazia parte do plano, era para um pouco mais tarde. Mas ela quis vir mais cedo. E assim foi. E foi uma surpresa mesmo. Na altura eu não me prevenia com nenhum anticonceptivo. Era aquela de vamos na fé, mas ao mesmo tempo com alguma noção de que, olha, estou na data certa, não estou na data certa. Controlava a tabelinha. Tabelinha, exato. Mas foi curioso que ela veio fora do período fértil. Uau! Muito curioso. Foi mesmo Deus que pegou e pôs, olha, agora toma, agora vem a Mel. Como é que foi a gestação dela? Mais tranquila? Muito tranquila. Eu descobri que estava grávida depois de voltar de uma excursão de trabalho. Fiquei 1 mês fora de casa. E eu andava muito, estava muito ativa, muito cheia de ideias. Energia. Sim, a Mel deu-me um vigor muito bom como mulher. Quando estava já
no quinto, sexto mês, eu tive o mesmo problema que tive no Kiona, acho que não mencionei, que no quarto mês do meu filho é que eu descobri que tinha pré-eclâmpsia. Pronto, então, na Mel, voltei a ter e já sabia que teria, então estava mais tranquila, né? O médico já me tinha informado, já sabia o que devia ser feito, então foi uma situação mais tranquila nesse sentido. Sim. E, bem, depois disso, partos, os dois foram normais. Os dois Sério? foram, Que sim, bom. normais. Os dois Teve aqueles foram... chiliques de, não, eu quero cesárea, eu tô com medo, não. Foram normais. Minha mãe é aquela mãe moçambicana, africana, estão a ver? Que sempre disse, olha, se eu conseguir, o que vai fazer com que tu não consigas? Como assim? Quantos irmãos tens? Eu tenho 2. 2 irmãos, ok. Nós Então somos 3 dela. falta tipo um bebê em casa, na tua casa, para ficar igual à tua mãe. Ok, tá bom. Não falta, já tenho. Essa é outra parte curiosa que tu disseste aqui. Sim. São 2 Quantos filhos meus tens? do útero e tenho 3 da vida. Ok. Que Como Deus assim? me deu. Porque quando eu me divorciei do meu marido, nós tivemos 2 anos e meio separados. Exato. Divorciámonos e nesse período meu marido teve uma outra relação e dessa relação veio esse fruto, Sim. que é a bebé. A irmã dos meus filhos, então, que, bem, de certa forma, nunca teve direto contacto comigo, ou seja, eu não exerço o papel de madrasta Sim. ainda, infelizmente, por questões que não vou aqui abordar, acredito que vão se resolver em algum Sim, momento. sim. Tenho muita fé que se resolva, porque eu quero muito que os meus filhos convivam com a irmã. E não te incomodou o fato dele ter feito é filha, não é? É filha, Uma sim. filha neste período em que vocês estiveram separados? Não, se nós tivéssemos estado juntos e se tivesse sido um relacionamento extraconjugal, eu teria ficado muito incomodada, sem dúvida. Se calhar teria sido motivo de um divórcio também. Bem, não sei como seria, mas não é este caso, não é? Então não tenho porquê ficar chateada com nada, porque nós 2 éramos pessoas livres quando isto aconteceu. Exato. Eu tinha a minha vida e ele tinha a vida dele. Então não tem porquê. É um nível de maturidade raro nos dias de hoje. Ok. E eu vou colocar-te outra questão. Não vamos aqui fazer de conta porque são várias as mulheres que sentem raiva, até de crianças. Errado, sentem. muito errado. É errado, mas elas sentem. Porque não é minha, porque não saiu, não veio de mim, então eu não considero. Até chamam de filho bastardo, algumas. E eu gostava de saber que tipo de sentimento tem com posso chamar de sua Sim, enteada, né? sim, Que podes. tipo de sentimento tem com a sua enteada? Tem um carinho por ela? Tenho um carinho muito grande, Uau. mesmo sem ter este contacto constante com ela, porque ela é irmã dos meus filhos. Uma coisa muito bonita, eu vou chamar aqui a atenção às mulheres. Nós, como mulheres, eu sei como nós somos. Eu também sou assim, sou mulher, né? Tenho níveis hormonais que me levam aos extremos. E o que me chateia demais. O que me incomoda demais. Nós somos assim, somos muito, né, Sim. intensas. Intensas, sim. E não deixa de ser assim. Mas também é muito importante que nós, como mulheres, que somos fortaleza, que somos a fertilidade do mundo, nós entendamos todos os lados. Eu sou irmã também. Eu tenho irmãos. No meu caso, acho que o facto de ter irmãos de pais diferentes me deu este quê para a maturidade, Ok. para eu perceber que a relação de irmãos não deve ser interferida pelo ódio dos adultos, dos pais, das pessoas que são tutoras destas crianças. Estamos a privar um destino, um futuro de irmãos. Ou seja, Sim. já não é sobre mim. Sim. Então, se nós nos despimos um pouco do ego, porque nós temos muito ego, mulheres. Se nós nos despimos do ego e entendemos que existem outros relacionamentos ali em jogo, pai e filho é uma relação que não deve ser cortada. Eu, como mulher, por que eu vou cortar a relação do meu marido com a sua filha? Ninguém merece, nem eu ia querer viver assim, sem pai. Exato. Então, por que eu vou fazer isso com uma criança? Eu já cresci, já tenho a minha vida, já passei por tanto, já tive padrasto, tive pai e entendo, né? Mas mesmo que eu não entendesse, eu acredito que eu teria a mesma postura, porque eu amo muito os meus filhos. Então eu não quero fazer mal aos meus filhos. Com certeza. Então fazer mal aos meus filhos significa fazer mal à irmã, fazer mal ao pai deles, fazer mal a todo o entorno deles.
Mais do que qualquer laço sanguíneo, maternidade e irmandade também é amor, não é? Exatamente. E dá-te parabéns por pensar assim, Neima. Obrigada, Nilson. Gostei de descobrir esse outro lado. Obrigada. Puxa, gostei. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Ai, tem intervalo, Tem chique. intervalo. Ok. Até já. Até já, tchim, tchim. Tens 10ª ou 12ª classe e buscas por uma instituição de ensino que vai te preparar para o mercado de emprego e trazer-te oportunidades únicas com direito a estágio? Instituto Médio Politécnico São João é a resposta certa para si. Aqui você pode fazer os seguintes cursos: enfermagem de saúde materno-infantil, enfermagem geral, técnico de medicina geral, administração hospitalar, administração em gestão, contabilidade, gestão financeira e patrimonial, gestão de recursos humanos, gestão autárquica e guia turístico. Este é com certeza o melhor instituto para a tua formação profissional. Está localizado na cidade de Lixinga. Aqui, quem se capacita não fica parado. Sabe aquele lugar muito especial que tem um pouco de tudo para a sua casa? Esse lugar tem nome: Éden Colchões e Mobília. Aqui você encontra camas diversificadas, colchões medicinais ortopédicos e não só, super confortáveis que evitam qualquer tipo de dor no seu corpo. Almofadas para cama ou sofá, lençóis, beliches, estantes, TV rack, cômodas, mesas de jantar, cadeiras de jantar, vasos decorativos e tudo que a sua casa precisa feito à base de madeira pinho ou nacional. As lojas estão disponíveis em todo o país. Está à procura de uma escola de culinária onde você pode fazer a sua encomenda? Falo de bolos, salgados, pratos diversificados e realizar os seus eventos de sonhos? Ou não, por outro lado, você quer mesmo formação? Quer ser chefe de cozinha de primeira? Está à procura de uma escola de culinária que realmente vai mudar a sua vida? Não pense duas vezes. Escola de Culinária e Centro de Formação Profissional ASMA. Aqui você encontra a resposta para todas as suas dúvidas. Não perca mais tempo. Os contactos estão aí bem visíveis. Visite, não se vai arrepender. Voltamos, meu Deus, eu acho que nem deveríamos ter intervalo. Conversa super interessante. Nem mais estás de parabéns por esta maturidade, por pensar assim mesmo. São várias as mães que não deixam os seus filhos conviverem com as madrastas, não é? As segundas mães, mesmo porque existe maldade. Sim. Então, se eu tivesse, se a minha filha tivesse uma madrasta que fala assim abertamente como tu falas, que não dá voltas, não dá rodeios, eu não pensava duas vezes, porque o importante é saber que a criança está bem. Eu recordo de uma história brasileira que eu ouvi em que a criança ia para a casa do pai. E a criança chorava, abraçava a mãe porque não queria ir para a casa do pai. Eu me perguntava o que acontece naquela casa. Então, o mais importante é a segurança da criança. E nós não somos eternos, sabes? Pensar que se eu fechar os olhos, a minha filha está bem. Isso. É a maior satisfação de uma mãe. Isso. Então, parabéns também. Isso, obrigada. Que Deus Nilson. Abençoe e que esta Obrigada. princesa possa conviver convosco. Sim, nós queremos muito. Eu sei que na internet tudo fica gravado. Ela fala mais inglês do que português, mas ela percebe. E eu acredito que no dia que ela puder ver isto, perceberá que nós amamos-te muito, menina, e queremos que estejas no nosso convívio. Obrigada. Bom, fala um pouco da pré-eclâmpsia, não é? Como é que
O que aconselha a outras mulheres? Bem, pré-eclâmpsia, o nome complexo, se vocês põem agora no Google, jogam aí e vão ter sem dúvida toda a informação, então nem vou explicar tanto, porque hoje em dia a informação corre, é muito fácil de ter, mas é tensão alta e uma coisa que me ajudou, que me salvou foi ter feito o pré-natal desde cedo. Uau. Ir às consultas é muito importante. É uma dica, é algo que devemos fazer. É uma dica que eu deixo para vocês mulheres. Descobriu que está grávida? Vai à consulta. Cumpre todos os meses, porque é só na 21ª semana que se pode ter este diagnóstico. Se na 21ª semana tu vais ao pré-natal, vais à consulta, se tens a tensão alta, já se começa a fazer um rastreio e um acompanhamento. Muitas vezes é com medicação, outras vezes é apenas com acompanhamento médico, alimentação e outras questões, mas é muito perigoso e é dos motivos que faz com que muitas mulheres, muitas parturientes morram na sala de parto neste país. Então, uma chamada de atenção aqui para todas nós, não é? Temos que estar atentas, vigilantes e seguirmos isso para evitar que sejam sempre futuros tristes para as crianças que ficam sem mãe, não é? De alguma forma, às vezes é o contrário, às vezes a criança é que tem que ser sacrificada. Bom, eu faço mentoria sobre maternidade e uma das coisas que tenho dito às minhas gestantes é exatamente isso. Vamos fazer o pré-natal cedo, falou perfeitamente, mesmo para aquelas mães que são seropositivas, têm a maior probabilidade de prevenir o bebê, de contrair o HIV, se fizer o pré-natal a tempo. Então, ótimo, gostei muito. Ai, como é bom, mais conhecimento. Neima, falou aqui que o Kione vai me dar porrada. Mas este nome dele sempre confunde as pessoas. É verdade. Tem algum significado em especial? Não, na verdade, depois é que eu fui perceber, eu na verdade dei este nome porque conheci duas crianças, filhos de um casal que nós apreciávamos muito. Um era o Kione e outra era Ishara. E este era o nome que a Mel teria também, porque eu disse, eu quero ter estes dois nomes nos meus filhos. Só que dei o Kione, que foi o primeiro, e depois, quando estava grávida da Mel, queria dar Ishara, não sabia os significados dos nomes, mas tive um sonho durante a gravidez que me fez perceber que ela não se poderia chamar Ishara, mas sim Mel. Porque eu chamava ela de Mel, e não foi um sonho, foram vários. Que ela se dizia Mel e não Ishara. Então eu respeitei e dei o nome de Mel, ok? Não discuti com Deus. E ela é mesmo um doce. Hoje eu entendo o porquê desse nome. O Kione significa significa criativo, comunicador, comunicação nata, ou seja, é uma pessoa que tem esta desenvoltura na comunicação. Exato. E por acaso ele tem. Ele tem, sim. E os pais já estão aí a ensinar educação financeira para ele. É verdade. Conte-me aí esse babado. O Kione já recebe mesada. Não vais me dizer quanto? Posso, porque na verdade é uma mesada que varia. Porque na verdade a base disto é tu ganhas pelo teu esforço. Eu preferi ir por aí e não dizer tu ganhas por ser meu filho só. Não, ganhas pelo seu esforço, ok? Como é que funciona? Então, funciona da seguinte forma. Desde os 10 anos, o Kione agora está com 12, desde os 10 anos ele já tinha certas metas por cumprir. Às vezes tinha a ver com o seu próprio quarto, a sua própria cama, metas, ou seja, aquilo que é difícil a criança fazer de ânimo leve, não é? Eu incentivava-o, não dizendo que para ele fazer aquilo só recebendo dinheiro, porque há dias que ele faz sem dinheiro nenhum, para ele entender que aquilo é uma tarefa diária mesmo, ok? Mas que começamos assim, e depois começou a ajudar a fazer as nossas fotografias, algumas que vocês veem no Instagram o Kione que fez, começou a fazer alguns vídeos de publicidade, para nós, ou seja, eu fazia publicidades para uma marca específica de roupa e ele ajudava-me a fazer os vídeos, que eram vídeos mais simples. E então ganhava 100 meticais por cada conteúdo feito. Então, por dia, a gente podia produzir 1 ou 2. Então, já podemos fazer as contas. Por semana, ele conseguia juntar 200, às vezes 300 meticais. Somando 300 por semana, quanto é que isto fica por mês? Mas mesmo 1.200. assim, por aí... Já dá. Mesmo assim, este valor não lhe é entregue para ele só fazer o que quiser. Ele deve guardar. É? E justificar o que é que ele vai fazer. Sim. Ótimo, puxa. Presta contas a mim. Gostei. Ainda, porque é criança. Sim, com certeza. Qual foi qual foi o momento em que mais te marcou na tua maternidade, que te fez deitar lágrimas e não te esqueces? Marcou-te muito mesmo, pela positiva. Agora que disseste positiva,
mudei. Eu já estava a pensar Ok, na vamos negativa. começar pela negativa então. Porque eu ia para aí depois. A negativa, O momento mais difícil o nesse mais caso. difícil foi gerir a enfermidade do meu filho. A primeira vez que eu tive que ficar de baixa com meu filho, e ele tinha menos de 1 ano. Depois com 1 ano e 2 meses, ou seja, desde os 9 meses até 1 ano e meio, o meu filho teve muitos desafios de saúde. Muitos. Uau. Teve rotavírus, vocês podem procurar saber e ver o quão agressivo é para uma criança aquilo. De eu ficar noites e noites acordada para ajudar o meu filho a evacuar, porque ele só tirava água pela boca e por trás. Chegou uma fase que aquilo queimou tanto o meu filho que eu tinha que lhe deixar sem nada, sem roupa, e ajudá-lo, ficar ali a soprar, a fazer ar para que não queimasse. Ficarmos no hospital dias e dias, ele a levar soro, porque o rotavírus pode te matar, Sim. justamente pela desidratação Sim. da criança. E fazer, naquela altura nós não tínhamos um poder financeiro que nos garantisse estar num hospital privado por tanto tempo. Sim. Ficámos no hospital privado uns dias, mas tivemos que sair, fomos ao hospital público, dormi ali no infantário aqui do hospital público por uns 4 dias, acho eu, 3, 4 dias, e foi muito pesado. Ali aprendi sobre ajoelhar. Olha que eu venho de uma criação de muçulmanos. A oração que eu sei é na minha religião, mas o meu marido é cristão, e foi ali que eu comecei a usar tudo que estava ao meu alcance. Eu disse, ok, eu não oro assim, mas hoje eu vou orar assim. Porque este filho não é só meu, é filho também de um cristão. Eu não sei o que vale para ele, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Se for para eu aprender a Ave Maria, eu vou aprender a Ave Maria. E aprendi, orei muito. Então, olha, fico arrepiada até hoje. Foi um momento muito difícil. O Kion foi o mais desafiador neste sentido. A Mela ainda com 8 anos, não temos o mesmo histórico. Com ela, o processo foi um pouco diferente, graças a Deus. Muito saudável a menina, até hoje, não é? Espero que assim continue. E, bem, não tive tantas situações difíceis com ela, mas o Kion, o primeiro filho, me ensinou muito neste sentido. Exato. Da necessidade de irmos buscar força extra para darmos ao nosso filho. Acabamos falando de um aspecto negativo e positivo. Também. Agora, eu gostava de saber como é que vocês fazem. A Neima e o Nelson são figuras muito faladas no nosso país. São figuras públicas. Eu acho que as pessoas gostam muito de vocês. Até as que falam mal só não sabem. Sim. Porque eu não posso falar de alguém que não me diz nada. Então, e vocês já têm filhos que estão a crescer, não é? Eu quero saber como é que vocês fazem. De repente, publicam-se uma informação sobre os papais, as crianças estão ali, e eu acho que de alguma forma isto afeta as crianças. Como é que vocês fazem para lidar com algumas situações que chegam até a ser irritantes? Para mim, algumas vezes eu fico a defender os meus colegas. É porque é famoso. Não, essa pessoa não é assim. Nilza, nem queremos ouvir a tua opinião porque é teu colega. Então eu prefiro nem perder meu tempo. Eu sei que também acabo sendo falado em outros, Em outros fóruns. sim, em outros fóruns, mas as crianças como é que é ficam? gerir? Sim. Por acaso, uma pergunta que a minha filha fez há dias que eu fiquei um pouco sem resposta. Ela disse, mãe, aliás, perguntou, mãe, assim que nós já somos famosos, né? Tem como voltar para trás? Eu disse, não, filha, não tem. E desculpa, eu pedi desculpas, porque foi nossa atitude, foi nossa decisão expor as crianças. Podíamos ter decidido não expor. Simples. E elas hoje não estariam a perguntar isso. Mas tudo bem, já está feito. Mas, por exemplo, uma coisa que poderá não acontecer é a terceira filha, não é? Esta menina nós sempre vamos preservar. Não vamos expô-la, claramente. Sim. Temos esta oportunidade de mudar um pouco a história aí Sim. desse lado. E respeitando a mãe dela também, Sim. não é? E, bem, com os meninos nós conversamos. Sempre fomos muito verdadeiros e eu sempre fui muito protetora também. As redes sociais estão aí disponíveis, sim, é verdade. Quando nós expusemos a imagem dos nossos filhos quando eram pequenos,
havia muita apetência do público para que eles tivessem as suas próprias redes sociais, por exemplo. É uma coisa que me pedem até hoje. Quando é que vais abrir a página da Mel? A página do Kion? A página de... Eu digo, eles são crianças e a internet é a terra de ninguém. É terra de ninguém e isto é muito perigoso. Sim. Então, eu posso até expor, mas com alguma reserva. Tanto que esta mesma exposição dos nossos filhos, se vocês forem a reparar, é mesmo com muita reserva. É sim. As pessoas veem uma e outra coisa, mas não acompanham o processo. Na cola dos papais. Isso. Eles estão mais protegidos neste sentido. Sim. Mas, claro que depois vão para a sociedade, estão inseridos num ambiente em que devem ter as suas condutas ali muito bem impostas e sofrem quando acontece uma crise de imagem, como acaba de acontecer há alguns meses, algumas semanas. Quando isto acontece, a gente o que faz é preservar a cabeça deles. Porque na escola também podem sofrer bullying. Isso, nós antevemos as questões, falamos antes, preservamos um e outro. A Mel ainda é pequena, conseguimos fazer com que ela não vá à escola. O Kion já tem que aprender a ter resiliência, já tem que aprender a enfrentar o mundo. E eu acredito também que isto lhe vai dar algumas armas. Já está a dar algumas armas. E o Kion já contou uma situação de bullying que era passado na escola? Constantemente, desde o nosso divórcio. O Kion sofreu muito com isto. O divórcio trouxe muito bullying na escola. Na altura até depois trocámos de escola. Até isto tivemos de fazer. Meu Deus. Mas agora numa nova escola que existe uma espécie de educação mais inclusiva, eu sinto que já não é tanto. Tem um pouco de bullying, porque as crianças são cruéis, mas já não é tanto. É muito mais fácil de controlar, mas mesmo assim, ele tem que lidar com isso, tem que enfrentar isso. E eu gostaria muito, já agora, de aproveitar para que, não sei se tenho pais aí, de colegas, pais dos colegas do meu filho. Com certeza. Mas eu acredito que se estiverem a acompanhar, eu quero pedir-vos, especialmente a vocês, que sabem que são pais dos colegas dos nossos filhos, que façam aí uma espécie de... passar informação para os filhos sobre a necessidade de se ter empatia, sobre a necessidade de olhar para o colega como uma pessoa comum, porque é uma pessoa comum, e os pais podem ter as suas ações no cotidiano, na vida, e não deve afetar diretamente nas crianças. Eles não são culpados das nossas ações, não devem ser, e nem devem sofrer as consequências disso também. Com certeza. Já me recordo de uma vez em que a minha filha voltou para casa e disse que os colegas estavam a rir porque tinha uma menina com algum problema psicológico no carro e a menina andava assim tortinho e tal. E eu disse à minha filha, tu não podes rir. Claro. Tu és abençoada porque não vives a mesma situação. Eu conversei muito com ela e eu acho que isso falta muito nos Temos pais. Temos que fazer. Eu vi uma vez na sua página, sempre que eu te sigo. O que viste? A dizer que não poderá fazer mais filhos. Eu quero perceber por quê. Eu fiquei curiosa, tipo, mas por quê? Aí eu, dia seguinte, fui de novo. Ela não possui ainda por quê. Mas por que não poderás fazer mais filhos? Justamente por conta do que eu partilhei aqui sobre a pré-eclâmpsia. O que acontece? Há mulheres que têm, em situações particulares, com uma gestação, com outra gestação, pode ocorrer ou não ocorrer. Comigo ficou claro, depois da Mel, que, no meu caso, sempre terei o mesmo problema. Quanto mais crescida, mais delicada fica a situação. O meu coração já não tem a mesma capacidade que eu tinha quando eu tinha 21 anos, por exemplo. Então, hoje, o não fazer é para dar uma mãe completa aos meus filhos que já existem. Porque se eu decido engrenar por esta outra aventura, eu posso não estar mais aqui. E eu não quero correr esse risco. É só por isso. Mas a fertilidade existe, mas por decisão mesmo, eu prefiro seguir com o que eu já tenho. Mas lá no teu coração gostava de ser mãe novamente? Gostava. Isso te entristece? Não me entristece. Não me entristece, mas dá-me uma sensação de se pudesse mais, se pudesse. Então agora o que eu faço? Com os meus, tenho uma sobrinha muito fofa, a filha do Dylan, nosso amigo. Sim. Amo estar com aquela bebé, eu enjoyo sempre ela, sempre que nos encontramos, olha, ponho no colo, curto a bebé, porque na verdade é isso, eu quero a energia de uma criança, não é? Cuidar, dar amor, estar ali, e é possível fazermos isso mesmo quando não são de sangue. Depois eu mando-te os meus lá em casa. Manda, eu quero bebés, eu quero cuidar de bebés. Vou mandar a minha de 2, vais-me devolver 30 minutos depois. Não sei, é que os meus já cresceram, já não querem nada comigo, não querem nada. Eu chego a casa, tá cada um na sua, cada um a fazer não sei o que, eu quero
quero um bebezinho Vou para mandar pôr no também. colo. Vou mandar também. Não, vou mandar também a de 6, porque é muito vaidosa demais da medida que não tem nada a ver comigo. Essa vai dar bem. Essa não tem. Agora, a de 2 anos é uma gracinha bagunceira. Então, vou mandar. Neima, estamos na reta final da nossa conversa, que foi mas tão gostosa. Foi gostosa. Eu gostei muito. Também eu gostei muito. Yeah. E eu gostava que, mesmo a finalizar, falasse sobre sobre um ponto. Muitas vezes, antes de sermos mães, a gente diz com facilidade: eu quero morrer. Ai, estou cansada. Eu não quero mais nada. Entramos em depressão. Depois de ser mãe, tem algumas coisas que nós não podemos mais fazer. O que é que mudou na tua vida depois de seres mãe? E depois disso, deixa algumas palavras para os teus filhos, porque isto vai ficar gravado. Claro. E eles vão poder assistir sempre que quiserem. E assim fechamos. Vamos lá. O que mudou na minha vida depois da maternidade? 2 dias depois do parto do meu primeiro filho, o primeiro que me aconteceu foi perceber que eu sou uma outra mulher. E internamente eu comecei a sentir, porque as hormonas fazem isto. Por mais que a gente não queira, as hormonas nos colocam num movimento diferente. E comecei a ter medo, um medo que eu não conhecia. Quando saí da maternidade para casa, tinha receio de tudo. Ia tomar banho e não queria mais tomar banho porque eu queria estar com o bebê. Ok? Não queria me vestir porque eu queria estar com o bebê. Não queria arrumar o cabelo porque eu queria estar com o bebê. Tive uma pequena depressão até depois, porque esqueci de mim completamente. Completamente. Isso foi o primeiro que me aconteceu. E comecei a viver o mundo do meu filho. Claro que depois, em algum momento, tive que me equilibrar, não é? Porque eu também devia continuar a viver, devo ser mulher e queria continuar com o meu casamento saudável. Então, para isso, eu precisava de voltar a mim. Mas mesmo assim, nunca mais voltei o 100%. A cada filho, eu voltava um pouco menos a mim. Então, hoje, eu posso dizer que voltei 50%. O outro 50% está no coração daqueles 2 bebés. E então, isso mudou muito na minha vida. Muito, muito mesmo. Uau, uma mensagem automaticamente, o que isto faz? Faz com que eu, hoje, me preocupe muito mais com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu deixo para o mundo, com o meu propósito. Até na forma de vestir eu mudei. Porque eu percebo que tenho uma função muito diferente no mundo, hoje que sou mãe. E uma mensagem para os meus filhos. Meus meninos, eu tive-os muito cedo. Eu fui mãe do meu primeiro filho muito nova. E o meu filho hoje pergunta: mãe, por que me tiveste tão cedo? Por que não esperaste? Ele pergunta-me isso. Eu digo: não, porque acho que foi o momento certo. E foi mesmo o momento certo. É isso que eu vos quero dizer. Eu segui aquilo que Deus desenhou para mim e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que eu desejo, meus pequenos, é que vocês sejam fortaleza. Onde quer que vocês estejam, sejam fortaleza e tenham orgulho da mãe que vocês têm. Porque a mãe vos ama numa imensidão que ninguém mais na vida, além do pai, se calhar, poderá fazer. Eu vos amo muito, muito, muito. E continuarei a fazer o impossível por vocês. Estou emocionada. Essas coisas começam a deixar o olho a brilhar. É isso. Pronto. E tchau, tchau, pessoal. Ai, meu Deus. Caiu um cisco no meu olho, tá vendo? Ai, conversa tão gostosa. Obrigada, Neima, pela tua presença. E para você aí em casa que se calhar pensa que a Neima é fake, porque é figura pública, Acontece. porque tem que estar sempre ali, pipipi. Para vocês que ela só ama os filhos quando liga a câmera. Hoje você se decepcionou, porque ela é uma super mãe. Ela é top. E nós também somos mães. Ela é figura pública, mas ela é mãe. Então, sempre que vocês pensarem em expor a vida de qualquer pessoa que seja, pensem também que uma criança partiu deles, não é? E essa criança precisa também de afeto. É tão bom a maternidade. Muito bom. É tão boa a maternidade. Muito bom. É de lá onde tudo começa. É. Tem os lados negativos, mas é muito bom. É muito bom. Obrigada. Obrigada, Elza. Um beijinho. E façam bebés. Façam, vocês que podem. Façam bebés. Ah, não, Mandem obrigada. pra tia Neima. A tia vai cuidar. Ah, não, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Beijo.
Patrocinado por Instituto Médio Politécnico São João e Eden Colchões Imobília. Apoio Escola de Culinária ASMA.